No fundo, como tudo que a gente faz na vida, ou pelo menos que eu fiz na vida, eu nunca tive a ideia de fazer um programa, uma coisa que tivesse... no fundo, começa com uma atividade meio empírica, meio anárquica, e que foi se consolidando, se organizando à medida que o tempo foi passando. Como é que isso começa? Começou assim como começou o Medicina, né? Que foi uma atividade também que não era para ter o tamanho que teve. Começou com uma série de coisas que começaram na minha vida. Eu já era professor titular em 1999, já faz tempo. Eu resolvi que eu não sabia o que ia fazer. Tive uma crise de identidade tardia, uma adolescência encruada, não sabia, não estava feliz com minha atividade, eu não tinha me preparado para ser professor titular na faculdade. Ser professor titular na faculdade, ele faz várias coisas, entre elas te tirar de contato com o aluno, te colocar num monte de atividade administrativa e te joga para um nível de convivência que às vezes a agressividade é bastante grande. Eu falei, pô, será que é isso? E então eu resolvi sair para fazer um sabático. Eu fui o único professor titular, acho que fez isso na vida, ninguém entendia. E eu tinha algumas parcerias em Harvard e pediram, eu ia fazer um pós-doc com a minha família, meus filhos, para dar um tempo. E eles falaram, não, pós-doc você não vai fazer, você vem como um professor. Eu tive um cargo que chamavam de Visiting Scholar. E fiquei lá, e lá mesmo, no ano de 2000, eu já recebi lá 2 alunos da faculdade que foram estagiar no meu laboratório. E começou então essa ideia de que eu comecei a sentir que era possível que alunos de graduação pudessem se beneficiar de uma experiência internacional, principalmente os alunos dessa faculdade. Primeiro, pelo fato de que, quando vocês entram aqui, vocês adquirem vocês entram numa zona de conforto psicológico, né, com muito poucos desafios, e existe sempre uma confiança de que vocês bateram no teto do que o país podia oferecer. E, de fato, é verdade, né? E a forma como a gente estruturou o ensino médico na faculdade, ele é muito paternal. Tem muita coisa ainda de aula, de ensinar, ter uma grade, e você vai começar a sair um pouco ser desafiado, geralmente só no internato, e o grande desafio de vocês passa a ser passar no exame de residência. Eu achava que isso não era bom. Não era bom. Isso impede, tem várias posições, várias formas de que eu acredito que a escola poderia fazer funcionar, né? Tirar mais de vocês, estimular mais a criatividade, estimular mais a iniciativa própria de vocês. Como eu nunca tive, provavelmente nunca terei chance de mudar como é a estrutura universitária da USP, né? Eu resolvi falar assim, bom, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que os alunos possam ter uma experiência diferente num lugar que seja de primeiro nível, como a escola, como a Universidade de Harvard. Por vários motivos eu deixei vínculos com a Harvard até hoje. Até hoje eu faço parte de uma coisa chamada Scientific Advisory Committee da Escola de Saúde Pública, que são 10 pesquisadores que se reúnem anualmente para oferecer sugestões, críticas e aconselhamentos, tanto no meu caso na área de poluição do ar,
para os pesquisadores de lá e para as agências da Environmental Protection Agency, que financia o Centro Harvard de Poluição. Então, é como se fosse uma consultoria, um aconselhamento externo e para esses projetos de longo prazo. Desde 2001 eu estou nessa posição. E também fui mantendo o vínculo de pesquisa com eles, né? A gente sempre tinha alguns trabalhos e tal. E fiz bons amigos. Então, a ideia foi que alguns alunos que tinham conhecidos que foram me visitar lá, foram perguntar para mim se poderiam repetir essa experiência mesmo não estando lá. Falei, lógico, vamos lá. Conversei com alguns professores, tudo bom, Jason? Conversei com alguns professores que estavam lá, eles se dispuseram a receber esses alunos. No início, não foi muito bem aceito na faculdade, porque estamos falando de 2001. Esse papo de internacionalização não existia. Essa história de rankings universitários, valorização das conexões, não existiam. Não havia também financiamentos, e como não há ainda, somente esse ano que se criaram fontes de financiamento para que alunos de graduação pudessem sair. Existe para pós-graduação, existe para especialização, mas não existe para alunos de graduação. Tem até histórias caricatas. Um dos alunos que tinha cartas de recomendação, se não me engano, ele escreveu 2 ou 3 artigos enquanto estava lá no ano, no exterior. Ele teve 2 ou 3 publicações no exterior. Ele tinha cartas de avaliação que parecia que era a Universidade de Nápoles, sabe, superlativos, como se fossem italianos, né? E tinha uma ISA Superstar. Aí, ele, quando foi fazer o exame de residência, numa disciplina da faculdade, foi considerado como negativo isso, porque ele tinha perdido um ano da faculdade para passar um ano fora, né? Lembre-se que isso ele foi penalizado no exame de residência com uma nota muito baixa de currículo por causa disso. Na época também não tinha sido aprovada a lei de anencefalia, né? Então, isso teria simplificado a questão para esse aluno, ainda mais se ela fosse retroativa, né? E foi se organizando isso. Na medida que foi se organizando, quer dizer, comigo nunca foi organizado, mas foi aumentando isso, sempre 2, 3, 4, depois 5, né? E aí começou a aparecer um problema que era aqueles alunos que não tinham condição econômica para poder se sustentar em Boston. Aí a gente começou a criar uma situação onde, teoricamente, a gente ia fazer uma seleção por socioeconômico. Então, teve que correr atrás, começamos a correr atrás de financiamento. Isso já estamos falando em 2003, 2004. Esse programa ocorria unicamente no Boston, entre pesquisadores, né? Não tinha história, não tinha, digamos, uma anuência formal nem da nossa instituição, nem da diretoria da Escola de Saúde Pública, onde isso começou. A partir do momento, por algum motivo, não sei que via, talvez o Jason vai explicar, o escritório da Harvard descobre que existe essa iniciativa aqui, que já tinha um certo tempo, que já gozava de boa reputação na Escola de Saúde Pública, e aí melhora bastante a nossa vida, porque existem trâmites burocráticos de obtenção de visto, né? E de auxílio com outros potenciais doadores de recursos, que ajudou bastante, e esse programa então passa a ser reconhecido pelo Harvard Office aqui do Brasil, e ele começa então a ter um reconhecimento
paradoxalmente, primeiro nos Estados Unidos, e aqui ainda ele não existia. Era como se todos os alunos que fossem tivessem ido com uma mochila nas costas, pedindo carona, viajar pela Califórnia. Que, aliás, está na idade também de você, se algum quiser fazer, exatamente agora, porque depois a vida não permite que ocorra. Estamos indo, o programa vai crescendo, chega-se a um número que supera 10 alunos por ano. Nunca tinha, nunca se começou a crescer bastante, sempre houve uma facilidade de colocar alunos lá. E vem uma visita, acho que há 2 anos atrás, ou um ano, da presidente da Harvard, a presidente Drew. Foi o ano passado? Foi o ano passado. Que menciona especificamente esse programa e começa a aparecer os nossos alunos dando entrevista na Harvard Gazette, que é um jornalzinho deles lá, e é mencionado como um programa de sucesso. Aí vem para a faculdade e fala, tem alguma coisa acontecendo de diferente. Nesse período de tempo, eu já tinha pedido para a comissão de internacionalização da faculdade para montar um sistema de apoio a essa iniciativa para cá digamos que a gente criasse uma disciplina que a gente que os alunos pudessem se matricular, enfim, que desse algum auxílio, inclusive financeiro, para que, através da Associação dos Ex-Alunos, ou a Associação, a Poli faz isso, né? Quem manda a Poli tem um programa de dupla titulação, que tem fundos grandes dos ex-alunos e de empresas de engenharia que resolveram devolver para a universidade um pouco do que eles tinham tido com a universidade pública. Nada disso conseguimos acontecer aqui. No entanto, a vinda da professora, da presidente Drew, e aparecer esse programa na Harvard Gazette, fez com que a Universidade de Harvard levasse a gente com mais atenção até. E nós recebemos, na metade do ano passado, o professor Douglas Dockery, que é um dos maiores pesquisadores na área de meio ambiente e saúde, que é o diretor do Environmental Health, da Escola de Saúde Pública, munido de um convênio, não um convênio, um termo de cooperação, para ser assinado pela Escola de Saúde Pública e pela Faculdade de Medicina da USP. Isso vai para a nossa comissão de internacionalização, e aí começou a funcionar com uma velocidade de lesma paralítica. Eu percebi que não ia sair. Os alunos do ano passado não teriam chance disso se eu estivesse esperando essa atualização. E em agosto ou setembro eu resolvi, vamos tocar sem que a faculdade se manifeste, e essa minuta até hoje não está assinada. E isso atrasou um pouco a obtenção de financiamento, porque depois eu vou explicar como é que a gente se estruturou para isso. Mas conseguimos levantar alguma coisa em torno de 180, 200 mil dólares para isso, através de bolsas e doações, que é para ajudar os alunos a ficarem lá. A coisa começa a melhorar um pouco quando a presidente Dilma vai para Harvard. Na casa do antigo presidente da Harvard, como é que chamava? É uma casa muito bonita, eu fui jantar lá nessa última vez. E ela menciona especificamente esse programa, quando ela anuncia o Ciências Sem Fronteiras. E dentro do Ciências Sem Fronteiras, ela especifica, nominalmente, é o único programa que tem uma especificação e uma dotação de bolsas do Ciências Sem Fronteiras, e 10 bolsas
para esse programa da Faculdade de Medicina e da Faculdade da Escola de Saúde Pública da Harvard. Ela menciona especificamente esse programa. Como é que eu sei disso? Eu tinha ouvido falar disso, mas daí eu estive lá recentemente, semana passada, encontrei os alunos e o cônsul do Brasil em Boston me chamou. E tem uma moça que eu tenho até o nome, que chama Tânia Caldas, eu acho, que é a Cristina Caldas, que queriam saber como é que foi o making off disso. Porque e eles entenderam, e mostraram para mim que existem 10 bolsas. O consulado está disposto a ajudar. Eu tenho até que mandar um e-mail para eles. Fui com os alunos lá para apresentar os alunos para o cônsul. E eles ficaram basicamente bestas disso, maravilhados com esse treco, dizendo que... Perguntou se isso era ciência sem fronteiras. Eu falei, não, que era ciências com fronteiras. Que a gente esperasse que fosse ciência sem fronteiras. Enfim, vai existir, então, um aporte para o ano que vem de bolsas para esse programa, coisa que a gente não tinha. E também, hoje, o professor Krieger, o Eduardo Moacir Krieger, que é o presidente da Comissão Regional de Internacionalização, garantiu que vai haver 10 bolsas daquelas 1000 bolsas da reitoria da USP para esse programa. Então, nós temos Ciências Sem Fronteiras dando bolsa, o Santander dando bolsa e a USP dando bolsas para o ano que vem. Então vai ter... isso facilitou bastante a vida das pessoas. Aí nós vamos ter que tomar algumas decisões, porque essas bolsas sozinhas, elas são rigorosamente insuficientes, embora o melhor é do Ciências Sem Fronteiras, porque ela ajuda, ela paga os FIIs, se tiver, vocês são matriculados na Harvard, porque eu estou falando isso mais da Public Health, que é onde... porque vocês têm algumas vantagens no seguro-saúde, algumas têm carteirinha, tem alguns benefícios da escola de extensão, pode frequentar lá a coisa de educação física, atlética deles. Os alunos estão tudo saradão. É engraçado a gente ver virando gigantes do saber, né? Enfim, começaram a fazer... ter alguns benefícios. Alguns alunos fizeram... Você não fez, Lucas, coisa do MBA lá? Teve aluno que fez cursos na Extension School à noite, com uma taxa que seria impossível. Você pagou o curso lá? Sim. Mas é muito menos que um curso na Extension. Isso. Então, mas você tem, por exemplo, acesso a uma série de cursos na Extension School e na Summer School, que são... Alguns você consegue com um valor aparentemente irrisório, que vai desde... se vocês entrarem no Harvard Extension School, vocês vão ver o que tem de elenco de cursos para fazer à noite. Olá, tudo bom? Professor, só para saber, amanhã o João, todo mundo vai falar sobre esses cursos também. Tá bom, então como é que eu enxergo isso? Cada um enxerga esses programas. Qual que é a finalidade de mandar, qual o objetivo disso? Eu, sinceramente, quando começou isso e até hoje, não tenho um objetivo único, nem um objetivo específico. A pergunta fundamental é a seguinte: se um aluno que está aqui na USP quiser conhecer, ter uma experiência de vida diferente, ter uma experiência de pesquisa em bancada, legal, no caso da saúde pública, e tem várias áreas que vocês vão conhecer melhor, vários temas de pesquisa, e existe uma procura crescente de professores, porque os nossos alunos, eles devem ter alguma coisa astral aqui, que hoje vocês têm muita aula, que vocês não são desafiados, mas lá vocês têm um seminário no final do ano que é só dos alunos da faculdade que estão apresentando trabalho do nível de pós-graduando. É engraçado, vocês saem da graduação e tem uma imersão na pós-graduação. E o pessoal vai e responde.
Então, então vocês vão ter alguns desafios. Primeiro, sair daquele lugar que você já acostumou, sai de um trilho, que vocês sabem para onde vai conduzir, e vai para um outro trilho que vocês não sabem para onde vai levar. Então, isso é uma primeira coisa. Vocês vão encontrar gente do mundo inteiro, gente melhor, em média, melhor do que os professores que vocês conhecem, basta comparar. Eu fui falar com o cônsul lá, os alunos eu comecei a ser eu mesmo lá. Isso gerou um certo constrangimento, né? Inclusive abordando o tema, a tecnologia brasileira de empacotamento de maridos e como é que o Brasil teve uma parte que chegou nisso, como o Brasil estava avançado no setor e aonde ia a cabeça que a gente achou que ela comprou uma frasqueira, porque a cabeça não dobrava, né? Quer dizer, era uma coisa assim. O cônsul assustou um pouco, depois entendeu, né? Enfim, mas ele saiu com uma boa, apesar disso, ele saiu com uma boa impressão do programa e se dispôs a ajudar. A outra coisa, a gente fica pensando, o que se um filho meu chegasse, tivesse a vontade de fazer, o que eu gostaria que um professor fizesse? Ainda mais num cenário onde eu entro numa sala de aula, dou aula para um monte de gente e não sei nem o nome. Onde a minha possibilidade de atuar como professor é muito reduzida, no sentido de fornecer outros valores, outras experiências, outros modos de enxergar. E, sinceramente, eu acho que certos domínios, como esse pessoal enxergou, conseguiu, você vai perceber que tudo que se você for analisar do ponto de vista de recursos, de equipamento e de material humano, não tem muita diferença daqui para lá. O que tem é atitude mental. A pesquisa permeia todas as atividades. É muito mais uma postura do que propriamente alguma coisa. Não é um lugar que se abre a torneira, sai mel, se assobia, vem Índia. Não é um negócio assim que você está num mundo de Pindorama, sabe? Não é assim. Ele é um mundo real, de carne e osso, com dificuldades econômicas em algumas áreas. O pessoal tem que batalhar por grants, tem uma competição feroz por recurso, mas existe um planejamento de vida. O tempo passa a ser mais organizado. Quer dizer, é uma forma de você estruturar, se alguém de vocês... E olha, acho que nenhum aluno voltou para cá e foi trabalhar com poluição. Pouquíssimos foram. Quer dizer, o objetivo não é preparar vocês nem para trabalhar aqui comigo ou com qualquer outro grupo. Nem mesmo formar pesquisadores, mas o fato de vocês estarem num ambiente de pesquisa vai fazer vocês serem... Ou tem a chance daqueles raros que quiserem ser pesquisadores serem, ou vão ser melhores médicos mesmo. E vão poder aprender o método científico de uma forma mais adequada. Então, não se preocupem em nenhum compromisso de sangue de querer que voltar e vai ser cobrado alguma coisa de vocês, a não ser uma coisa que é cobrada e que foi preenchida esse ano. Que vocês ajudem seus colegas dos anos seguintes a fazer o que vocês fizeram. Que é fazer uma espécie de diretoria, uma associação, um clube que permita que os alunos, que mais alunos possam ir e mais alunos possam fazer. Então, é esse o único compromisso. Boston, particularmente, eu tenho uma ligação afetiva com a cidade, eu acho uma das cidades mais legais do mundo para morar. Ela deve estar com 1 milhão de habitantes, né, Jason? Só que se você somar a Harvard, o MIT, a Universidade de Massachusetts, a Northeastern, a Boston University, a Juilliard School of Music e todos os colleges que tem lá, você vai ver que 20% no mínimo da população da cidade é estudante. Estudante e de várias partes do mundo. Então, ela é uma cidade cosmopolita, mas um cosmopolitismo diferente de New York, ou diferente daqui de São Paulo. É um cosmopolitismo de gente nova, de estudantes. Isso permite
uma vivência cultural que talvez seja mais importante, seja um dos componentes mais importantes disso. Conhecer como pensam chineses, africanos, pessoas do Oriente Médio, que vão conviver em bancada com vocês. É uma cidade que você tem um transporte coletivo altamente eficiente, que dá para fazer a maior parte dos alunos, ou pelo menos mais da metade lá está de bicicleta trabalhando, e tem uma rotina. No começo que eu cheguei lá, acostumado à vida daqui, eu pensei que eu ia ficar louco, porque não aparecia um monte de gente para falar comigo e eu achava que eu procurava coisa para fazer, agitação. Até que foi baixando, a suprarrenal foi tendo uma apoptose de algumas camadas, né? E foi diminuindo aquela hipertrofia de suprarrenal e você percebe que você consegue programar a tua vida e fazer as coisas e estudar. Qual que é o resultado, como eu vejo, dos alunos que foram? Eu diria que entre 80% a 90% consideram que isso mudou a vida deles para melhor. Você vai ter de 10% a 20% que diz que foi indiferente ou não foi tão bom quanto eles imaginavam que ia ser. Isso por vários motivos, que dependem desde da expectativa do aluno até o tipo de supervisor que ele encontrou e o tipo de atividade que ele encontrou. Por isso que a gente resolveu que a gente precisa explicar muito melhor o que é esperado para evitar decepções, porque essa parte social, urbana, todo mundo sabe o que vai encontrar. Mas o que é ficar num laboratório de uma das unidades, se eu não me engano, a saúde pública, ela deve ser a que mais publica depois da Medical School, na Harvard. Quer dizer, um lugar de todas aquelas cortes de Framingham, todas aquelas coisas de lá, e não é uma saúde pública como a gente conhece. Agora, está se expandindo isso para Medical School, em áreas como uro, como neuro, como cardio, com o Peter Libby, né? Está se expandindo isso para outras áreas. Quer dizer, felizmente, mais professores da faculdade, dentro das suas áreas de conhecimento, estabeleceram vínculos. Porque não adianta vir a presidente Drew e a Dilma falar, faça-se a luz. Não é assim, se abre o oceano, abre, entendeu? As pessoas passam por dentro, não existe esse poder. Você tem que criar vínculos pessoais entre os pesquisadores embaixo, mas agora num cenário onde a macroestrutura está muito mais amigável do que foi no passado. Então, hoje, eu diria que vocês estão numa situação muito melhor do grupo que foi o ano passado, do ponto de vista de perspectivas de captação de recursos, que era feita através de uma postura muito proativa de vocês. Se montava um folder, cada um dizia por que eu quero ir para lá, e a gente ia vender esse projeto para várias instituições e vender um sonho. Né? No fundo, é vender um sonho, vender uma ideia, vender um conceito, onde a pessoa não ia ter retorno nenhum prático. Mas, por milagre, tinha gente que dava. Porque isso que o cônsul ficou besta de falar, como é que vocês conseguiram mandar alunos que undergrad, vocês estão numa maior parte no undergrad, para ir numa escola que só tem pós-graduando, para passar um ano fazendo pesquisa sem recurso e sem reconhecimento oficial. Como é que vocês conseguiram formar mais de 70, mandar mais de 50 pessoas nesse programa? Porque tudo era imprevisível. Não tinha dinheiro, você não tinha a forma de fazer, não tinha um mecanismo legal de fazer, e deu. Então, mais gente compartilhou desse sonho. Eu não sei se eu esclareci,
porque eu não tenho nenhuma ideia a não ser expor vocês a uma realidade melhor, que eu acho que vai fazer vocês ficarem melhores. Acho que certas habilidades, desde linguísticas até independência, iniciativa, crítica, vai melhorar. Vocês vão ficar com medo, vão ficar inseguros, vão ficar com coisa, mas já existe uma comunidade receptiva para isso. A secretária, a Patrícia, que é a pessoa que tem ajudado muito a gente no paperwork, ela praticamente adota os alunos. Já existe uma melhoria da estrutura de casa, porque alguns imóveis já estão sendo passados de geração para geração. Existe uma coisa que eu acho que é fundamental, a última coisa que eu vou falar. Os seus colegas, com raras exceções, construíram um prestígio enorme lá. Quer dizer, eles devem ter uma impressão, né? Porque uma coisa até me falaram, como é que com um professor como você, esses alunos ficaram tão bons, né? Então, que eu falei que eles aprendem a coisa ruim também ensina. Você não faça como ele, né? Então, vocês conseguiram um prestígio enorme. Enorme. Praticamente não há nenhuma rejeição e todo mundo sente como uma boa coisa ter esses alunos. Inclusive há vínculos emocionais, o pessoal leva para passar Páscoa na casa, de alguns são até meio adotados, né? Porque vocês vão muito novo, né? Então é uma coisa que... Então criou-se uma relação de respeito e eu diria até de afeto dentro desse programa. E eu só peço uma coisa para vocês, além de voltarem e ajudarem, alguns de vocês se dispuserem a ajudar os dos outros anos, que esse é o maior capital que a gente conseguiu construir, a credibilidade, a reputação. Então, é por isso que a gente pede para que quem for para lá tenha compromisso com... Porque isso é uma coisa que o norte-americano tem. Eles têm uma coisa... Eu rapidamente, eu tive uma posição de destaque lá na Escola de Saúde Pública muito maior do que eu merecia. Eu tive um reconhecimento muito bom. E eu era estrangeiro, né? De repente, na hora que o pessoal... Não teve problema nenhum. Você está lá, você vai... Não tem esse sectarismo, porque eles dependem dos grants, eles querem ter o melhor resultado. Então, quanto melhor sair o projeto, mais chance eles têm de manter os grupos. Mas eles têm uma coisa que também, ninguém vai pegar na mão. Se você não se virar, você vai ficar invisível. Sabe o homem invisível que vai sumindo e tal? Você vai sumindo. Ninguém vai ficar dando... e simplesmente você vai ser considerado um aluno que viajou para fazer turismo. Você vai ser um fellow traveler. Que é uma coisa que seria a pior coisa do mundo acontecer. Porque eles imaginam que vocês estão indo lá para ter uma formação de pesquisa. Para mim, é a formação de pesquisa mais uma série de outros valores que vocês só vão ter ao conviver com uma outra cultura. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. É interessante esse silêncio, diga. Alguma vez aqui no Brasil você já encontrou uma reunião semelhante aos seminários que tem semanalmente, em que você tem vários professores de diferentes cadeiras na mesma sala assistindo a palestra do professor? Exceto... Na área ambiental tem isso. Agora, eu vou explicar por que ele faz essa pergunta. Porque a relação saúde e doença, por exemplo, ele estuda muito doença crônico-degenerativa, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, bronquite, câncer, né?
crônico não transmissíveis, vamos chamar assim. E eles estudam isso sob o prisma de várias disciplinas. Ou seja, eles têm uma plataforma de várias disciplinas, uma pizza de vários pedaços. Só que também eles vão desde o estudo populacional até a molécula. Então, eles estudam, essa pizza de vários pedaços é feita em vários níveis. Se houvesse uma pizza em cilindro, é esse o objeto. Então, vocês, o que é mais legal na escola de saúde pública é você vai ter clínico, geógrafo, epidêmio, cardiologista, cirurgião, discutindo o mesmo tema de pesquisa. O conceito de disciplinaridade cai. Então, eu nunca tinha visto, por isso que é isso que faz a riqueza da Escola de Saúde Pública da Harvard. Ele não é uma escola de saúde pública como a gente imagina, que fica só discutindo as razões sociais. Tem também, tem o Global Health Initiative. Você pode virar político, se você quiser até. Mas tem o cara que faz a política, mas tem o cara que faz o microarray. E um conversa com o outro. E você vai entender a doença nas suas múltiplas implicações, até no custo. Tem até economista avaliando isso. Então é muito legal, é muito rico essas discussões. Tem mais alguma pergunta aí? Então, professor, eu pedi para vocês pudessem comentar um pouco qual é a diferença desse programa em relação a muita gente faz iniciação científica, né? Então, qual que você vê a diferença em relação ao que significa, qual que é a diferença de uma iniciação científica que vai para lá e qual que é a importância disso que você vê? Porque a gente salienta que esse curso não é um curso para fazer cursos lá, matérias lá, é um programa de pesquisa, a gente salienta isso bastante. Então, qual que é a diferença entre iniciação científica e experiência lá? Bom, ele é em muitas coisas o que a iniciação científica deveria ser aqui. Primeiro, por que a iniciação científica aqui não funciona tão bem nessa faculdade? Porque vocês não têm tempo de fazer iniciação científica como ela devia ser. Vocês têm tanta aula que não dá para você fazer aquilo que uma iniciação científica iria fazer, que é discutir artigo e tal. Uma das coisas que os alunos que estão lá falaram para mim é que eles nunca leram tanto artigo na vida. Né? Aqui vocês não têm, raramente vocês têm esse hábito. Então, mas numa iniciação científica, que se tivesse um período maior, você poderia fazer. Mas é um pouco mais, porque seria uma atividade, é um pouco mais que a iniciação científica, porque lá os caras não estão a fim de fazer a iniciação. Vocês vão ser cobrados para fazer. É o famoso te vira, né? Então vocês, por exemplo, no laboratório que eu vi, que eu fiquei besta de ver o que os alunos estão fazendo, é no laboratório do Verrier, de eletrofisiologia cardíaca, de hemodinâmica, aonde você tem coisas de altíssima complexidade sendo feitas, com análise espectral de frequência cardíaca, de débito, de não sei o quê, inclusive com treinamento cirúrgico. Tem uma aluna da faculdade, acho que é a Tati, que é da Atlética, que está lá. Ananda. Oi? Baroni, Ananda. Tina. Tem a Cristina? Tem. A Cristina Valente? Não, a Cristina Valente está trabalhando com uma mosca que muda de olho, a cor do olho. Ela está trabalhando com metilação e epigenética, né? E está colocando um catéter para medir perfusão de órgãos em roedor. Oi? Isso. Isso, a Tortato. Que tá virando uma patente. A empresa vai começar a usar o modelo que ela fez e vender aqueles camundongo turbo, os rato turbo, fazendo isso para colocar microesferas de várias cores. Isso é muito mais do que uma iniciação científica. E a outra coisa é que vocês vão estar num ambiente cultural e científico diferente. Essa que é a diferença da iniciação científica convencional, né? Vocês vão estar num ambiente muito distinto e muito mais complexo do aquilo que a gente coloca aqui. Em outras palavras, a gente ainda, como professor da faculdade, trata vocês como adolescentes ou como
parcialmente capazes. E não tem problema ser tratado assim. Eu sou tratado assim até hoje pela minha esposa e pelos meus filhos, né? Mas lá não vai ter isso. Lá você vai ser tratado como uma pessoa com responsabilidade, deveres e direitos e reconhecimento. Eu acho que seria essa a diferença. É muito mais que uma iniciação científica. Muito diferente do que uma iniciação científica. Pois não. Como um aluno está fazendo já uma iniciação científica aqui, tem como conciliar o projeto dessa iniciação com uma pesquisa lá? Por exemplo, se tiver uma disponibilidade de uma pesquisa... Tem, eu acredito que tenha. Veja, na realidade, as habilidades, a gente já tentou várias vezes capacitar os alunos em técnicas básicas de laboratório, como fazer um camundongo dormir, biossegurança, como pipetar, né? E porque a gente não aprende nada disso. Aliás, vocês são capazes de fazer... Outro dia eu estava vendo um curso de cirurgia cardíaca. Você aprende muita coisa, mas do ponto de vista neuropsicomotor, você não sabe fazer nada, né? Então, a gente tem poucos domínios de técnica de laboratório, né? Mas vocês têm tanta aula que não dá tempo. Mas, digamos, você trabalha com o quê? Vamos pegar um caso específico. Você faz iniciação científica? Eu estou começando. Com? Como que você... Glia? Tá. Existe uma linha de função cognitiva lá. E poluição e cognição. Pode ser que dê jogo. Você entendeu? Aí teria como conciliar... Teria talvez uma forma de fazer. Tem a fase de cognição, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto do ponto de vista laboratorial. Alterações cognitivas e exposição à poluição. Então, mas não dá para garantir. Cada aluno vai trabalhar em um laboratório ou no mesmo laboratório? Tem laboratórios que pegam um aluno e tem laboratórios que tem mais alunos. Do VEG, geralmente é mais de um aluno, é isso? São 3 alunos. São 3, por causa que são experimentos mais complexos. No Godlesk também, geralmente, esses experimentos das câmaras são também mais complexos, vai mais aluno. Tem alguns, a Stephanie Shore, que é uma pessoa que é super séria e é o mamífero mais silencioso depois da girafa. Ela geralmente pega um aluno, que o David Kasahara, que trabalha com ela, vai falar com vocês, é uma pessoa que trabalha... Cada um tem um estilo de trabalho, né? Mas, em geral, você pode estar sozinho nesse grupo ou em grupo, e com outras pessoas da faculdade. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Então, a gente quer agradecer, uma salva de palmas, professor.